Tá? Lembrando, nós estamos mais ou menos no meio do segundo módulo, que está falando de algoritmos de aprendizado de máquina para fazer classificação de texto. Tá? Então, ontem a gente viu como é que é o processo de classificação, a parte de treinamento, como é que você valida se o seu modelo aprendido funciona bem através da aplicação dele numa massa de teste. A gente começou a ver vários algoritmos. Viu brevemente alguns algoritmos de clusterização. Falamos de um algoritmo de aprendizado, um algoritmo supervisionado, que foi a árvore de decisão, e hoje a gente vai continuar vendo alguns outros algoritmos. Tá? Então, o primeiro algoritmo de hoje é o chamado o classificador KNN, ou dos K vizinhos mais próximos. Tá? Como é que ele funciona? Quer dizer, todos esses classificadores que a gente vai falar hoje são supervisionados. O que significa o quê? Que eles, como entrada, eles usam uma massa de treino com dados rotulados. Você tem uma representação do documento e também a qual classe esse documento pertence, a qual categoria. Por exemplo, se é de esportes, futebol, se é política e por aí vai. Tá? A gente viu, por exemplo, ontem que uma árvore de decisão, o que ela faz? Ela monta um conjunto de regras de tal forma que, dado um novo documento que ela não viu, ela consegue, utilizando as regras aprendidas a partir do treino, classificar esse novo documento. Tranquilo? O KNN é um outro classificador. Ele funciona basicamente fazendo o seguinte: ele pergunta para as pessoas, então uma analogia, ele pergunta para as pessoas mais próximas a você qual seria a classe daquele documento. É basicamente essa a ideia principal do KNN. Tá? Então, como eu falei, ele é um classificador chamado lazy, ou sob demanda, por quê? Porque ele espera para ver o documento que vai ser classificado para fazer essa pergunta. Então, ele não, diferente, por exemplo, da árvore de decisão que a gente viu ontem, ele não constrói um modelo a priori, como aquela árvorezinha bonitinha que a gente viu. O que ele faz? A cada documento novo que é apresentado para classificação, um documento de teste, o que ele faz? Ele pergunta para os vizinhos mais próximos qual a categoria que seria aquele novo documento. Tranquilo? A ideia principal é essa. Tá? Então é isso, a classificação é feita no momento que o documento novo é dado para ser classificado e é baseado nas classes dos vizinhos mais próximos. Então como é que ele funciona realmente? Então, não, eu não devo sair daqui, você tem que aprender isso. A ideia é essa aqui, então imagine que você tem aqui documentos de duas classes, da classe A, documentos da classe B, colocados num espaço bidimensional, aqui só para ilustrar, lembrando que a gente representa os documentos num espaço n-dimensional, onde n é o tamanho do vocabulário. Então, dado o novo documento DJ, o que ele faz? Ele olha os K vizinhos mais próximos, onde K é a entrada do algoritmo. Quantos vizinhos ele vai olhar para definir a classe do novo documento. Então, se ele olha os documentos mais próximos, aí a proximidade aqui pode ser, por exemplo, a distância do cosseno que a gente viu ontem, ou a distância euclidiana, tá? Aí a distância pode ser que você escolher. Valeu. O que ele vai fazer? Ele vai olhar os documentos que estão mais próximos a ele, os 4 que foi definido aqui, por exemplo, que é um 4NN. Ele vai ver que desses vizinhos mais próximos eu tenho apenas um da classe A e 3 da classe B. Então, portanto, eu vou definir a classe do documento DJ como sendo pertencendo à classe B. Tranquilo? Beleza? Essa seria a ideia. Tá? Então, o algoritmo é muito simples. Tá aqui basicamente o que é feito para se calcular. Eu posso dar um score para cada classe, lembrando que a gente viu ontem que existem classificadores que são não binários, você dá um grau de pertinência do documento a uma determinada classe. Então esse score de pertinência do documento DJ da classe CP é dado por isso aqui. Seria a similaridade do documento DJ com DT, vezes todos os documentos da classe CP que estão dentro da vizinhança. Tá? Então, por exemplo, aqui no caso do exemplo anterior, eu contaria a similaridade desse cara aqui 3 vezes com esses 3 vizinhos. Isso seria uma similaridade bem maior do que a da classe A, mas eu teria também uma similaridade relacionada à classe A. Então, haveria um grau de pertinência à classe A. O grau relacionado à classe B seria muito maior, mas como existe também um documento da classe B, foi mal, seria muito maior, mas como existe um elemento da classe A, existia uma possibilidade dele também pertencer à classe A, mas com uma probabilidade, com um grau de pertinência muito menor. Bom, o KNN, na prática, ele funciona bem, tá? Para várias aplicações, em vários casos, ele é um dos melhores classificadores e ele é muito simples também. O problema dele é o custo. Por quê? Porque para você computar a classificação de cada novo documento, você tem que calcular a distância com todos os documentos da massa de treino para saber quem são os vizinhos mais próximos. Tá? Então, dependendo da aplicação, ele pode ser um classificador bem custoso se você tem uma massa de treino muito grande, por exemplo.
O Rockwell é um outro classificador que a ideia dele básica é o seguinte, é você criar centroides, tá? E cada centroide vai representar uma classe. Centroides vão ser construídos, por exemplo, a partir da massa de treino novamente, fazendo, por exemplo, a soma dos vetores pertencentes ao treino. Ele vai gerar centroides e para classificar um novo documento não visto, o que ele vai fazer? Ele vai classificar a partir do centroide mais próximo. Essa é a ideia básica mais simples do Rockwell. Tem algumas coisas no funcionamento dele que a gente vai ver aqui, mas a ideia principal do Rockwell é funcionar assim. É construir representantes para as classes a partir do treino, criando uma única representação, um vetor único que sumariza todos os vetores dos documentos daquela classe e, dado um novo documento, eu vou classificá-lo sobre o centroide que está mais próximo. Então é isso, ele é baseado numa ideia de relevance feedback. O que é relevance feedback? É quando o usuário, num processo de busca, como a gente viu ontem, ele indica claramente para o sistema quais são os documentos que são relevantes e quais são os que não são relevantes. Então, por exemplo, dado uma lista ordenada, eu vou dizer esse documento primeiro é relevante, esse segundo é não relevante para a minha consulta, o terceiro é, o quarto é. E aí o sistema usa isso como feedback, ele vai pegar termos dos documentos que foram indicados como relevantes para melhorar a consulta, expandir a consulta original e trazer novos documentos. A ideia do Rockwell é bem similar, é você pegar documentos que são da classe positiva, construir um centroide positivo para ele e pegar também os documentos da classe negativa, afastando os documentos das outras classes do centroide que representa aquela classe que eu quero representar. Então é isso, eu tenho aqui um conjunto, por exemplo, de elementos positivos, um conjunto de elementos negativos aqui. Eu vou pegar os elementos positivos para construir um representante da classe, e os elementos negativos eu vou usar para afastar dos elementos dos pontos que não são daquela classe. Beleza? Pegaram a ideia? Então, um documento é representado como um vetor de pesos, onde cada peso representa a importância de um termo para indicar o conteúdo daquele documento. O que a gente vai fazer? No caso, termos que pertencem aos documentos de treino vão ser ditos como sendo dando feedback positivo para o sistema, para representar a classe. E termos que não pertencem aos documentos de treinamento daquela classe vão funcionar como feedback negativo. Então a classe ela também vai ser representada como um vetor de pesos. Esse vetor de pesos aqui é gerado a partir dos elementos, dos documentos de treino que estão na classe e dos elementos de treino que não estão na classe. O feedback positivo e o negativo. Tá? Como é que isso é feito? Usando essa pequena formulazinha aqui. Para gerar o vetor representativo da classe CP, o que é que eu vou fazer? Vou fazer um somatório de todos os vetores dos documentos que pertencem à classe CP, tá? Dividir por NP, ou seja, eu vou dividir pela quantidade. Então, é como se fosse uma média dos vetores de todos os documentos que pertencem àquela classe. E eu vou dar um fator beta aqui para saber quanta importância eu vou dar aos elementos positivos e quanta importância eu vou dar aos elementos negativos, que é esse fator alfa. Normalmente, eu quero dar mais importância ao que é positivo, né? Ao que realmente pertence à classe. E vou diminuir, para me afastar os outros documentos, eu vou fazer a diferença de todos os outros documentos, do somatório, dos vetores, de todos os outros documentos que não estão na classe CP, multiplicado por um fator aqui que é a importância do feedback negativo. Tranquilo? Isso vai me dar um vetor CP, que é o vetor representante daquela classe. E aqui a diferença é a mesma coisa. Tá? Eu retiro coisa. Então eu vou ter um vetor onde eu vou ter, muito provavelmente, vários. Se uma palavra ocorre muito naquela classe, o que é que vai acontecer? Você vai somar várias vezes aquela palavra. Então aquela palavra vai dar um feedback positivo muito grande. Ela vai ter naquela posição respectiva. Essas palavras que não acontecem naquela classe vão mais ou menos como se você pensasse afastar no espaço vetorial do ponto que eu estou gerando positivamente. E aí, para classificar um novo documento, o que é que eu faço? Eu simplesmente olho, usando alguma distância, que pode ser a distância do cosseno ou a distância euclidiana, ou alguma distância que você possa definir, qual é o centroide mais próximo. O centroide mais próximo vai definir a classe daquele documento. Só que existe um probleminha com essa formulação do Rockwell aqui. Qual é? Normalmente, esse fator aqui, ele tem muito mais, eu tenho muito mais elementos que não pertencem à classe que eu quero definir do que elementos que pertencem à classe. Tá? Se eu pegar várias classes, um problema de classificação com várias classes, eu vou ter uma classe aqui e vou ter 9 outras classes que não são ela. Então, eu vou ter 9 vezes mais documentos negativos do que positivos. Todo mundo vê isso? Então, normalmente, o que acontece? Com essa formulação desse jeito, mesmo que eu dê um peso baixo aqui por coisa, eu vou ter muito mais feedback negativo do que positivo. Todo mundo enxerga, né? Então, o que eu posso fazer para melhorar isso aqui?
eu não necessariamente eu tenho que usar todos os documentos no feedback negativo. Eu posso escolher alguns que são melhores para me dar esse feedback. Alguém dá um chute do que seria um bom documento de feedback negativo? Quem? Alguém falou alguma coisa? Quem falou? Quem falou? Levanta a mão, que eu não estou enxergando. Quase isso. Você chegou perto. Tá? Mais uma tentativa. Você foi para o caminho certo. Tá? Alguém quer dar um outro chute? Não, então tá bom. Mas é mais ou menos o que você falou. Na verdade, não são os centroides das outras classes, mas são os elementos das outras classes que estão mais próximos desse centroide. São aqueles que não pertencem à classe, mas são um pouco parecidos com essa classe aqui. Então, esses caras aqui é os que eu quero afastar mais. Tá? Então, esses seriam os chamados documentos quase positivos. Eles não são positivos, porque eles não pertencem à classe, mas esses caras são os caras que eu quero dizer. Não, esses caras podem ser os que confundem mais. Se o classificador olhar para eles, ele pode causar confusão. Então, eu quero gerar feedback negativo para esses caras. Beleza? Foi justamente isso que eu falei, tá? Então, como eu falei, aqui a distância é usada para calcular o score. Então é isso, nós podemos usar os elementos mais positivos, ou seja, aqueles que são mais próximos do centroide da classe CP, mas que não pertencem à classe CP como feedback negativo. Tá? Esses são chamados documentos quase positivos. Foi isso que eu falei. Na prática, em testes feitos, experimentos feitos, o ROG com feedback, usando os documentos quase positivos, também tem uma performance muito boa. Não é um dos melhores classificadores, mas tem uma performance que está ali comparável com os outros. Tranquilo? Mais dois algoritmos, tá? E aí a gente fala de ensembles, que são combinações de classificadores, e aí a gente passa a falar de outros aspectos de classificação, por exemplo, como que eu selecione as melhores características para construir o classificador e como é que eu avalio um classificador. Tranquilo? Bom, esse aqui é o chamado Naive Bayes, ele usa uma abordagem probabilística para classificação. Ele tenta calcular a probabilidade da classe dado no documento a partir do treino que foi definido. Tá? Então, ele usa o quê? Ele usa probabilidades retiradas da massa de treino que foi provida como comentário para o algoritmo. Basicamente, a ideia principal dele é essa. Tranquilo? Então, vamos ver os detalhes aqui. Tá? Então, foi isso. Dado um documento DJ que eu quero classificar, ele calcula uma probabilidade para cada classe, as classes que foram definidas, ele calcula uma probabilidade da classe dado um documento. Tranquilo? Só que como é que ele faz? Ele estima essa probabilidade, tá? Para facilitar essa estimativa de probabilidade, eu uso a regra, eu uso a inversão de Bayes. Todo mundo, quem já fez estatística, todo mundo conhece isso, né? Tá? Então, a probabilidade da classe dado um documento pode ser estimada usando a regra de Bayes, pela probabilidade da classe, a probabilidade a priori da classe, vezes a probabilidade do documento dado à classe, dividido pela probabilidade do documento. Tá? Onde a probabilidade do documento é a probabilidade da massa de treino sortear esse documento aleatoriamente, fazer uma seleção aleatória e sortear esse documento. E a probabilidade a priori da classe é a probabilidade de eu sortear essa classe entre documentos que existem no meu treino. Essa probabilidade aqui pode ser estimada, essa probabilidade aqui, como todo mundo vai dividir pela probabilidade do documento, se eu considerar que todo mundo tem a mesma chance de ser retirado, eu posso considerar isso aqui como sendo constante para todo mundo. Então, o que vai me importar é essa parte aqui de cima. Tranquilo? Todo mundo acompanhando? Não. Isso aí, a rede bayesiana é uma coisa diferente. A rede bayesiana, ela usa dependências entre os termos. Então, ela constrói a rede para isso. Aqui eu não estou considerando... O Naive Bayes é justamente naive porque não considera as dependências. Tá? Mas ele usa basicamente essa fórmula aqui para classificar. Tá? Exatamente, a probabilidade condicional, a probabilidade da classe, dado que eu vi aquele documento. E a gente está estimando dessa forma aqui, porque diretamente é muito difícil fazer isso. Tá? Mas indiretamente eu posso usar isso aqui. Então, bom, como eu falei que isso aqui pode ser considerado igual para todo mundo, a probabilidade de sortear um documento do treino, o que me importa é essa parte de cima da fórmula. Então eu tenho que estimar essas probabilidades. A probabilidade da classe pode ser estimada pelo tamanho relativo da classe. Ou seja, imagina que eu tenho 3 classes. 50% dos documentos são da classe A, 25% da classe B e 25% da classe C. A probabilidade de eu sortear um documento da classe A, aleatoriamente, várias vezes, é 50%, porque tem 50% dos documentos é dela. Então, isso aqui seria 0,5 para a classe A. Tranquilo?
Então, essa estimativa de probabilidade é simplesmente dada pelo tamanho relativo de uma classe em relação às outras. Beleza? Falta, então, estimar essa probabilidade aqui. Tá? Então, a probabilidade do documento dado, a probabilidade do documento dada a classe, de novo, sempre lembrando que eu estou representando o documento com vetor de pesos, pode ser dado pela probabilidade dos termos que ocorrem nela, tá? Dada a classe. Então, eu posso, por exemplo, contar relativamente quantas vezes um termo ocorre nos documentos daquela classe em relação às outras. E aí eu tenho uma estimativa da probabilidade. Beleza? Então, essa é a ideia principal do Naive Bayes. Tá? Para gerar o score final, o score o grau de pertinência do documento DJ à classe CP, eu calculo essa probabilidade da classe dado DJ com aquela formulazinha e divido também, se eu quiser melhorar ainda mais minha estimativa, para a probabilidade do documento não pertencer àquela classe. Tá? Aí eu faço a mesma estimativa, mas aí eu pego os termos que não ocorrem naquela classe. Tá? Dado que essa estimativa aqui tem que ser igual a 1, obviamente. É o complemento, exatamente.